Olá, a gente está de volta com o G2 no ar em 2026, uma nova temporada. O que a gente costuma combinar, o que acontece aqui nesse quadro que a gente leva para o YouTube e alguns quadros no Instagram, no LinkedIn, que você deve seguir a G2 por esses canais. É só pesquisar por G2 Tecnologia, que a gente está lá e leva um monte de conteúdo interessante sobre governança, sobre gestão e as tendências de tecnologia. A gente costuma conversar entre os sócios e convidados do que aconteceu no último mês. Como a gente está começando aqui o primeiro episódio do ano, a gente vai fazer um pouco diferente, porque a gente gosta assim, né? O que a gente vai fazer dessa vez? Vamos fazer diferente. Então, mas vamos lá. A ideia é a mesma, da gente compartilhar informação, de educar nosso público. E aí eu tenho uma convidada especial hoje, Dona Andréia Castilho, a minha gerente de canais de SAP Business One. É com quem eu falo, Andréia, antes da gente começar, eu fui olhar assim uma coisa. Falei, como são as nossas conversas no dia a dia? Quanto tempo a gente leva conversando? Eu achei algumas chamadas, e tem uma de 1 hora e 4 minutos. Essa foi leve. Do que será que a gente conversou? Porque ela não tem tempo, eu não tenho tempo, mas sempre que ela me liga, eu atendo. Eu sempre te atendo. Quando eu não te atendo, eu dou satisfação ainda. Mas 1 hora e 4 minutos. Com certeza a gente está procurando um caminho mais correto de fazer as coisas, de melhorar, um caminho mais correto de atender o ecossistema, de atender os nossos clientes. A gente estava procurando algumas respostas, com certeza, é o que a gente faz. A gente dá uma lavada na alma também, compartilha algumas dores. A gente fala muito de estratégia, né? Tem muita coisa. Fala dos filhos, da casa, da babá, da faxineira. Falamos de tudo. Então, para começar, eu já te conheço muito bem, mas se apresente. Você quem é? Bom, vou resumir, tá? Por favor. Até porque eu não gosto que o pessoal faça conta de quantos anos eu tenho. É isso aí. A gente tinha 18 outro dia. Outro dia. Então, meu nome é Andréia Castilho Cury. Sou mãe da Sofia, que tem 4 anos, meu orgulho, casada com o Felipe. Trabalho na SAP 10 anos e meio com Business One. Tive algumas experiências com Ariba, outras com S4, mas desses 10 anos e meio, 9 e meio com o Business One no ecossistema, né? Então, a gente tem bastante experiência do que estamos falando. Antes disso, passei pela Thomson Reuters 11 anos, lá. Foi Master SAF. E antes disso, eu acho que não interessa, porque não, tá ótimo. Né, deu uma conta boa aí. A minha trajetória, ela está em tecnologia, está em software, né? Uma boa parte aí no software fiscal, agora com o ERP, e é isso que eu sei fazer, sempre concentrada aí atendendo o meu primeiro cliente, que são os canais, e o cliente final, e buscando uma resposta para conseguir fazer algo diferente. É essa a nossa gana, fazer algo diferente, se nos destacarmos por entregar um projeto 100% on time, on budget, por fazer as coisas que realmente faz a diferença na vida dos nossos clientes. É isso aí. Implantar e comercializar ERP não é nada fácil. Tá tudo mudando. A gente tem já discutido um pouquinho, né? Até a forma de comercialização, de negociação. E agora? Vamos em cima de resultado da empresa, porque tá tendo uma mudança com IA e tudo. Então, assim, não é fácil. Mexe com a empresa como um todo. E, às vezes, você tá trabalhando ali também com sonhos, né, de pessoas, de profissionais, de uma comunidade, é super complexo. Vamos começar, eu pedi uma colinha aqui pra gente, de alguns pontos principais que a gente vai conversar hoje, e eu acho que um deles, que às vezes fica confuso, são os ERPs da SAP. Então eu trouxe uma cola aqui pra nós. Desses 2 produtos que hoje, acho que é o carro-chefe, são os ERPs. Claro que tem os complementos aqui, mas se a gente for falar de todos os produtos da SAP, a gente fica aqui um tempão, e eu queria concentrar nesses 2. Então, a gente tem o SAP Business One, que é esse que você já explicou pra gente. E agora estamos falando de SAP Cloud ERP. Exato. Explica um pouco a diferença desses 2 ERPs, para que público, qual é o momento da empresa, o que leva a gente a escolher um ou outro? Bom, não é uma ciência exata.
Porém, o que a gente pode falar? O SAP Business One é um produto hoje on-premise. Cloud ERP já está no próprio nome, que muitos chamaram de Grow em um outro momento. E aí a SAP trouxe de novo o nome Cloud ERP. Ele tem a sua própria nuvem da SAP. É o produto hoje que a companhia, como um todo, tem o seu olhar mais estratégico de maiores investimentos. Mas para o cliente médio, a gente fala para a empresa que está começando, dependendo da sua jornada, a gente tem que olhar a sua maturidade. É a maturidade dentro de casa. Número de usuários? Talvez não. Faturamento? Talvez não também. A gente precisa olhar a maturidade, a complexidade. O que a SAP gostaria de provocar no mercado? Que o cliente nasça com a SAP e cresça dentro da sua jornada com o próprio SAP. E para isso a gente tem diferentes produtos em nosso portfólio. Então, primeiro mito. Business One não vai acabar, não tem data. Inclusive, ontem recebemos um novo roadmap. Está no site público da SAP, com as atualizações quentinhas, fresquinhas, saída do forno, tá lá. A gente tem esse roadmap vivo, claro para todo mundo. Então, a gente tem uma ida para o web client já com bastante coisa ali dentro. Então, o produto ele está ele está funcionando, ele não tem data de corte, muito menos data de extermínio. A gente sabe que o mercado, ele costuma falar, olha, o fabricante colocou um produto para substituir outro. Ninguém está falando de substituição, e sim complemento, sim novos mercados. Eu acho que essa é a pegada. Não tem um pior, não tem outro melhor. Tem o que cabe dentro do seu projeto. Eu acho que o mercado vai vendo o barulho que está sendo feito, porque, claro, né, a SAP está fazendo um investimento aí em nuvem própria. Enorme. Outros players os globais aí do mercado já tinham a sua própria nuvem, então a SAP precisava dar esse passo e deu. Está dando certo, a gente sabe que vai faturar horrores aí com essa tomada de decisão. Então, tem um holofote ali, porque é novidade, porque precisa explicar o que é esse produto, né? E que a gente chama muito de S4 também, o que se ouve no mercado. Mas é bem o que você falou, né? A SAP se preocupa em ter solução para qualquer momento da empresa. Né? Então, na G2, a gente tem desde a pequena, como gigantes também, usando o Business One, porque às vezes a complexidade, o momento da empresa é aquilo ali, né? E tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos lembrar de um número bem impactante que a gente vê no site da SAP, Glau. 86% das empresas que estão na SAP são pequenas e médias empresas, do que é composto o nosso mercado brasileiro, né? Grandes empresas que a gente tem, das big empresas, tem o seu S4 Private ali, ou Public, ou Cloud, mas tem o seu Business One na subsidiária. Então, o Business One, ele passa a ser um coringa para você utilizar em algumas frentes do seu negócio. A que mais vai te beneficiar. Por quê? SAP, é compliance, é governança, é isso que define. Dentro do quadrante do Gartner mágico, a gente tem um RP SAP ali extremamente bem classificado pela sua governança, pelo seu compliance. O Business One não é diferente disso. A gente não tem uma ferramenta distinta. Olha, a SAP comprou, arrastou uma ferramenta e colocou ali no seu portfólio. Não, a gente trabalha dentro do look and feel, dentro do que a SAP se coloca como proposta de valor. Então, isso é bem importante. É muito o que vai ao encontro do que o cliente está buscando é o grau de maturidade, é a sua complexidade. E isso a consultoria pode ajudar na decisão facilmente. Exatamente, aí que a gente entra. Falando das consultorias, vamos explicar o modelo de negócio, porque a SAP, ela trabalha com um ecossistema para a SAP Business One, para a S4, para o SAP Cloud ERP. Explica um pouco como é que isso funciona, quantidade de parceiros, como é que é o seu trabalho, você cuida de todos, como é que é o modelo? Tá. A gente trabalha com vendas indiretas. O que isso quer dizer? O parceiro, ele é o responsável por vender no cliente. O cliente, ele tem um ID number, muito importante, dentro do contrato ali da SAP, que o parceiro coloca na nossa ferramenta. A gente tem um ecossistema hoje
performando de 27 parceiros. Se você for lá no site da SAP Parceiros, em português, SAP Business One, eles estão todos listados. Ali tem a graduação do parceiro, o parceiro Premier, é o parceiro que tem uma graduação maior. Ah, Andréa, como que ele chegou a este ponto? Delivery, tempo de parceria. Delivery é um KPI extremamente importante para a gente. As vendas, o número entregue para a companhia, o time selecionado, certificado. Então, a gente trabalha anualmente validando as certificações desses consultores, desses profissionais de vendas, do ecossistema que está em torno da SAP. Cases de sucesso. Isso é muito importante. E aí temos parceiros como vocês, o G2, que eu tenho muito orgulho disso, que acreditou nos segmentos. Então, vocês atendem multissegmentos? Sim, mas vocês também têm o segmento específico. Isso facilita muito. O nosso ecossistema funciona exatamente assim. Nós, funcionários SAP, não podemos falar para o cliente com que parceiro ir. Não podemos. Mas podemos olhar cases, segmento, região, mostrar para o cliente, quando o cliente chega até a gente, o que convém para ele na hora de uma tomada de decisão. Esses parceiros são certificados, são homologados, são capacitados. Eles têm atualizações de versão para trabalhar no SAP Business One. Hoje, desse ecossistema, acredito que nós tenhamos em S4 Public, RP Public, por volta de 30% ou 40% do nosso ecossistema já está indo ao encontro de ofertar também o RP Public Cloud. Glau, é um ecossistema muito saudável, muito experiente, muito competitivo também, mas a SAP buscou isso e tem bastante sucesso nessa direção, porque ela consegue exponenciar o seu negócio, ela consegue estar presente em seu negócio. E aí o ecossistema começa a ficar um pouco mais elaborado a partir do momento que a gente lembra que a SAP é uma empresa global. Precisa localização. E aí a gente precisa dos parceiros que chamamos de add-on fiscal, bancário, RH, tudo que você pensa que é localização, nós também precisamos colocar aí dentro disso essa localização, para sim entregar para o cliente o composto. Mas importante dizer, quem é responsável pelo cliente é um único player, que é o parceiro de negócio. É isso aí. Pegando esse gancho, né? Então, muitas vezes a gente está concorrendo com outros ERPs e tem esse apontamento, né? Red flag que o concorrente coloca. Olha, a SAP, ela tem soluções aí de terceiros. É óbvio, e as empresas do mesmo segmento, as globais, elas trabalham dessa maneira, porque atende todos os países, não tem como elas se responsabilizarem, porque imagina que loucura, né? Manter o que é tropicalizado, que é localizado de todos os países, não faz o menor sentido. Mas funciona muito bem e em nenhum momento deixa a solução a quem ali em qualquer concorrência, e a gente vai muito bem, obrigada, com ambos os produtos. Vamos puxar o gancho aqui, eu tenho uma outra cola aqui para a gente dar uma olhada, porque a gente precisa falar de licenciamento. Sim. Então, de novo, né, falando de concorrência, às vezes vem aquela coisa de, SAP, a licença funciona de uma maneira que fica mais caro o projeto. Então, assim, na nossa cola aqui, uma coisa muito simples numa regra de licenciamento de SAP Business One, que a gente vai falar aqui, é o 1 para 1. É isso. Né? Um usuário, uma licença. Explica um pouco melhor, e aí já deixei aqui pra gente os principais tipos, tem outros, né? Uhum. Mas que são os menos utilizados. O que são esses tipos de usuário, esses tipos de licença? Bom, cara crachá, né, pessoal? Então, a gente tem o usuário 1 para 1, como você bem colocou. A gente tem aquele usuário super, que é o professional que a gente fala, que ali o cliente ele vai poder fazer, ele tem alçadas de aprovações, ele vai poder imputar dados. Aí depois esse é o que a gente tem o usuário, mas sempre 1 para 1. Por que isso? Porque eu preciso traquear. Eu preciso entender quem entrou e mudou um dado, quem entrou com a mercadoria, quem saiu com a nota fiscal, quem alterou algum dado do seu DRE.
Como que eu faço isso se eu utilizar um add-on, um portal para esse tipo de trabalho? Não funciona. Eu preciso ter rastreabilidade e é por isso que a gente está pautado nas regras de compliance e governança corporativa. Esse é o nosso ponto forte e diria para você que é a nossa coluna dorsal da proposta deste ERP, SAP. Bom, dito isso, você tem a limitada, o nome já diz. Te limita, as operações que facilita a entrada de mercadoria, você tem uma visualização. A limitada e a professional é uma questão até para o cliente viabilizar a compra dele. Porque né? tem uma diferença de valor Tem ali, uma já diferença que de são valores. acessos diferentes. Exatamente isso. Então, a SAP pensando, falou, bom, já que tem uma necessidade de é 1 para 1, eu preciso traquear o que está sendo feito, até mesmo na visualização a gente consegue traquear quem está olhando determinado campo relatório. Bem, e aí tem a mobile, o nome já diz, é mobile, e a indirect. A indirect, ela é usada para você fazer, a grosso modo, não sou técnica. Não, mas eu tenho um outro registro aqui para a gente dar uma olhadinha. É, Porque aí a indireta começa a ter algumas questões. Tem acontecido umas coisas meio estranhas. E aí a nossa intenção é o quê aqui? Explicar, educar o nosso público de como ele faz essa avaliação, se ele está adquirindo as licenças corretas, se ele está dentro de compliance, se ele não vai perder, de repente, o que ele ganha de valuation quando ele tem um SAP, que é de 20% a 30% a mais ali no valor da empresa, porque se ele tiver no gato, no truque, para fazer uma economia, que num primeiro momento parece uma economia, né? E depois a gente tem os casos aí de multa da SAP, de auditoria, que não são bacanas. Então, tem um quadro aqui, por exemplo, de um cenário irregular de licenças indiretas, né? Acessando o ERP. Conta um pouquinho desse cenário aqui, eu te ajudo no Techniques. Bom, eu vou falar a linguagem bem prática do negócio, né? Quando a gente tem vários usuários finais acessando uma base, posso chamar de uma base? Exatamente, pode ser. Uma base, eu não consigo traquear. Porque eu não consigo entender se é a Gláucia, ou se é o Beto, ou se é a Priscila que está fazendo a operação. Logo, eu perco a rastreabilidade. Logo, eu perco tudo que se diz respeito à governança. E não é permitido que isso seja feito, né, a grosso modo, falando, ter um portal para devidas transações. Então, toda vez que a gente tiver um cenário como esse, a gente tem que aprofundar no que está sendo solicitado. A redução de licença nesse sentido, ela não é tão fácil, ela tem as suas regras de licenciamento. A gente tem um book de regras de licenciamento. Está lá no site da SAP também. A SAP, ela promove a informação. A gente tem muita informação dentro do site. Antes da aquisição, durante a aquisição, pós-aquisição, a gente tem as informações. Também, nós, gerentes de canais, eu e meus colegas, temos o conhecimento, entrem em contato com a gente. A SAP precisa interagir neste momento para sanear qualquer dúvida que venha trazer um desconforto, um possível desconforto. Então, assim, qual que é o risco, né? A gente perder a rastreabilidade, e é o que você está pagando. Acaba afetando o negócio da própria SAP, né? Então, pegando o exemplo desse desenho, lá na ponta da esquerda tem os usuários finais e tem alguns que, de repente, apresentam outros sistemas, outras pessoas que não têm um usuário, uma licença para o ERP. Aí tem essa figura aqui no meio, que pode ser um portal, que pode ser um app, que a gente está chamando aqui de middleware, né? Um negócio ali que dá uma agregada nas transações. E usando, vamos supor que aqui as setas vermelhas são os usuários do tipo indiretos, tá levando e gravando informação lá no ERP. Só que o que acontece, né? É uma galera ali mandando informação. Então,
todo esse pessoal deveria ter licença e não tem. E aí, num primeiro momento, o cliente acha que está tendo vantagem, né? Que aquilo tá legal. Então, tem aí um alerta para você dar uma olhada sobre isso e Sim, os parceiros também de terem atenção de quem sim. está desenhando esse tipo de projeto, porque não está correto. Agora, passando para um próximo aqui, a gente tem o como deve ser. É o mesmo desenho, os mesmos usuários e cada um com a sua licença, mandando lá a informação, a transação que precisa gravar no RP. É simples. E aí, o que que é bacana, né? Isso daqui ficar correto, isso aqui está legal, está dentro de compliance, está seguro para sua empresa. Naquele outro desenho que eu estou sempre alertando, porque a gente cada vez mais encontra umas coisas estranhas pelo caminho, né? E aí a gente explica para o cliente, eu falo, olha, quando você está trocando, substituindo essas licenças aqui, né, da SAP por um outro software, por alguma outra coisa ali no meio, em vez de você ter um ecossistema certificado, homologado pela SAP, a seu serviço, você está tendo uma empresa só de novo. Uma empresa menor, é outra coisa que você está optando, né? Você está saindo da É, SAP, você está dependendo de um outro cara aqui, que não é SAP. é importante ser dito que quando você migra para qualquer middleware, app, add-on, você está tendo um outro produto. E aí você tem um outro produto ligado a outra empresa, do qual a SAP Exatamente. ela não é responsável sobre isso, em hipótese nenhuma, né? Então, se essa empresa deixa de existir ou muda a competência dela, você deixa toda a sua base de dados ali naquele dispositivo. E a gente não consegue fazer um projeto, aproveitar o trabalho e aí volta para a estaca zero. Então, sempre que toma-se uma decisão como essa, é importante pontuar o risco e entender se é realmente o risco que você quer correr. Empresas pode sim, eu quero correr o risco. Sendo claro, tá tudo certo. Sendo claro, é o risco que eu quero correr. Mas quando a gente tem um cliente que busca um RP com essa robustez, Não faz sentido, com né? essa proposta de valor, não faz sentido. O que a gente está buscando é realmente que a gente tenha o tracking de todas as informações, que a gente faça usuário sim, um a um, que a gente consiga dar para a empresa o conforto que ela está buscando. A segurança. E exatamente isso. Porque o mercado, os nossos competidores, licenciam de forma diferente. E o nosso ponto forte é exatamente esse: é um, para a gente conseguir entender o que está acontecendo no detalhe do seu negócio. Você vê que a SAP está muito de olho agora em cloud e a Sim, mesma coisa, tem nuvens homologadas e sim. certificadas pela SAP. E tem outras coisas que Uhum, a gente não chama às vezes nem de nuvem, de data center. Então, às vezes o cliente chega, nossa, consegui aqui uma proposta de nuvem que está maravilhosa. uhum. Vai olhar, porque os ataques cibernéticos continuam, o risco é altíssimo. E às vezes quem compra da gente, eu como consultoria posso dizer isso, né? Às vezes é o dono, ele não tem esse conhecimento técnico, mas eu acho que a gente está cumprindo aqui a nossa missão do dia, que é explicar melhor os riscos e qual que é a intenção, o foco de você ter um sistema SAP de verdade, né? Porque esse truque aqui não é muito bacana. Assim, o negócio não é o valor final, né, monetário que a gente está falando. É o quanto você vai aproveitar disso. Porque quando você coloca qualquer ferramenta no meio disso, você pode. O SAP Business One, o nosso tamanho como produto, o que a gente atende, não é só um back-office. A gente atende muita coisa, Gal, né? A É gente consegue enorme. fazer. Se a gente bem usado isso, é igual a gente usa o nosso celular. Não vamos falar marca aqui para não puxar a sardinha para nenhum lado. Mas eu uso ali o WhatsApp para fazer a Exato. ligação e um ou outro IA vem me ajudando aí por esses dias. Mas quanta coisa tem para ajudar ali? Né? Então, assim, a gente tem a mesma proposta de valor dentro do SAP Business One. Você tem muita coisa que, às vezes, ele por si só, você não precisa de um add-on Y ou Z. Ah, precisa de um pouquinho mais de esforço. Ah, mas você tem um produto nativo de uma fabricante. Aí sim você pode falar: não, eu tenho esse produto aqui da fabricante. Não é um construído. Isso vale muito a pena pensar, refletir sobre isso na hora
de uma implantação. E, mais uma vez, por isso que a SAP escolheu ter um ecossistema, porque o nosso ecossistema ele é preparado e endossado para oferecer um desenho para a empresa de implementação viável, factível e que tenha uma governança corporativa. Andréia, super obrigada. Acho que ficou. A nossa missão está muito bem cumprida. Explicamos tudo que eu queria que a gente trouxesse para educar esse público que compra RP. Não é fácil comprar RP, não é. E então está muito bem explicado. Você fez muito bem, cumpriu muito bem aqui a missão e a lição. Te agradeço. Desejo sucesso para nós este ano, que não vai ser fácil. Mais um ano desafiador, né? Mas a gente vai conseguir. Muito obrigada. Conseguimos por 10 anos, quase 11 consecutivos, aprendendo, errando, aprendendo. Eu acho que a gente tem um mercado, um ano bem desafiador, com o nosso calendário, com bastante distração, né? Então, a gente tem eleição, Copa do Mundo. Exatamente. O RP leva um tempo para você decidir, justamente porque é uma compra para longo prazo. A gente fala que é um casamento, né? Mais que um casamento, muitas vezes. Mas, uma vez isso bem feito, a tua empresa, ela tem dado, ela tem fato, ela tem controle, você vai conseguir navegar muito bem nos seus negócios. Então, além de ter segurança, e o que a gente protege é a segurança. Seja ela segurança de dados, seja ela segurança financeira. E uma companhia muito bem organizada, a tendência é ter uma trajetória de maior crescimento em menor espaço de tempo. Então, isso que a gente chama de investimento. Qual é o ROI? Essa é a pergunta. Qual é o seu ROI? Exatamente. Glau, obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com você. Muito bom te ver. Muito bom ver como a AG2 vem se desenvolvendo. Os pilares que vocês trazem aí para a gente, para o mercado, para a nossa reflexão. Isso é muito importante. A gente não vende por vender, a gente vende para entregar. Então, eu estou muito feliz e orgulhosa aí de participar um pouquinho da trajetória de vocês. Eu que agradeço. O seu tempo escasso de estar aqui com a gente, compartilhando informação, foi super legal. Obrigadão, viu? Obrigada. Bem, esse foi o G2 no ar. A gente está aqui voltando em 2026. Estamos em todas as redes sociais. Vá lá, curte, acompanha, LinkedIn, Instagram, YouTube. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, dá uma curtidinha, aciona esse sininho aí para ele avisar quando tem conteúdo novo. É um prazer compartilhar informação, trocar informação e interagir com você. Obrigada, até uma próxima.